O lado sofredor e aleijado da nossa personalidade é aquela sombra escura e imutável, mas também é o Redentor que poderá transformar nossa vida e alterar nossos valores. O Redentor tem condições de encontrar o tesouro oculto, conquistar a princesa e derrotar o dragão, pois ele está de algum modo marcado, ele é anormal. A sombra é ao mesmo tempo aquela coisa horrível que precisa de redenção e o sofrido salvador que pode redimi-la. Liz Green. A sombra é um dos principais arquétipos que compõem a nossa personalidade e um dos mais importantes para ser trabalhado para promover melhor saúde psíquica e desenvolvimento da nossa personalidade. Ela é composta de todos os conteúdos que nós reprimimos, que não aceitamos na nossa personalidade, todos aqueles conteúdos que consideramos sujos, feios, errados, impuros, profanos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o arquétipo da sombra, como ele se comporta na personalidade do indivíduo, ou seja, a sombra individual, e um pouco sobre os conteúdos que nós reprimimos para a sombra. Então se prepare que esse conteúdo é sensacional, mas pode alcançar alguns lugares profundos da sua personalidade. Porém não se preocupe, venha comigo e nós vamos estudar juntos esse arquétipo. Antes de começarmos, alimente minha sombra gananciosa e já deixe seu like. Alimente o seu self buscador e deixe um comentário ou qualquer dúvida sobre o assunto. E se você é novo por aqui, já se inscreva para mais assuntos obscuros. Esse vídeo está sendo gravado 15 de 1 de 2022. Sendo assim, qualquer informação desatualizada deve ser desconsiderada e um card novo ou vídeo referente ao assunto será feito. Vamos começar já pelo conceito que Jung traz. Ele diz o seguinte: visto do ponto de vista unilateral da atitude consciente, a sombra é uma parte inferior da personalidade. Por isso é reprimida, e devido a uma intensa resistência. Mas o que é reprimido tem que se tornar consciente para que se produza tensão entre os contrários, sem que a continuação do movimento é impossível. A consciência está em cima, digamos assim, e a sombra embaixo. E como o que está em cima sempre tende para baixo e o quente para o frio, assim todo consciente procura, talvez sem perceber, o seu oposto inconsciente, sem o qual está condenado à estagnação, à obstrução ou à petrificação. É no oposto que se acende a chama da vida. A sombra é um arquétipo composto de tudo aquilo que nós consideramos inapropriado para a nossa personalidade. Começa a ser gerado ali na infância, onde a criança nasce puro potencial, cheia de potencial para todas as coisas que a vida proporciona, e ela começa a ser talhada em seus comportamentos, na sua personalidade, para se adequar ao ambiente em que ela está. Então, quando ela faz, por exemplo, alguma coisa que nos agrada, alguma coisa que nós achamos que é certo, nós elogiamos, falamos em um tom carinhoso, estimulamos para que aquele comportamento se repita. Mas quando ela faz alguma coisa que a gente não gosta, como morder o irmão, puxar o cabelo da mãe, jogar o brinquedo no chão, tentar enfiar o dedo na tomada, aí a gente já censura a ação, já castigamos, às vezes até de forma física, aquela atitude. Falamos com um tom de voz mais punitivo para que aquele comportamento não aconteça novamente. Então, cada vez que a gente talha um comportamento, toda vez que a gente pune um comportamento, ou uma atitude, uma forma de pensar, sentir, agir, nós estamos adicionando conteúdos para a sombra, para esse arquétipo que tem em nossa personalidade. E essa construção segue durante toda a vida, alcança a adolescência, na fase adulta também, a gente põe conteúdos na sombra. Não é uma coisa que se inicia na infância e depois da adultez, da vida adulta ali, segue adiante. Não. A sombra sempre vai ter conteúdo, independente de quanto você trabalhe ela, independente de quanto você busque conhecer e integrar ela, sempre haverá conteúdo, porque tudo aquilo que a gente não consegue trabalhar no momento vai ser reprimido para a sombra e vai começar ali a pedir um pouco de espaço na sua consciência para que você possa trabalhar no futuro. Por exemplo, digamos que uma pessoa esteja numa família cristã muito ortodoxa, muito tradicional. Normalmente o conteúdo sobre sexualidade é reprimido para a sombra. Digamos que ele quer ser um pintor quando crescer e a família é muito rígida e faz com que ele busque profissões mais vantajosas financeiramente falando e mais conteúdo para a sombra. Digamos que a pessoa consiga um trabalho novo, tem uma personalidade alegre, espontânea, mas não se adequa ao perfil mais formal da empresa e ela começa a se adequar àquele perfil profissional. E toda essa questão da alegria, toda essa questão da espontaneidade também é jogado para a sombra. Então veja que o conteúdo da sombra ele não é necessariamente negativo no quesito de ser mal. Ele é negativo porque ele não faz parte da consciência.
Marie-Louise von Franz, ela é uma importante psicoterapeuta e continuadora dos trabalhos de Jung, e ela diz o seguinte: a sombra não constitui o todo da personalidade inconsciente. Ela representa qualidades e atributos desconhecidos ou pouco conhecidos do ego, aspectos que, na sua maioria, pertencem à esfera pessoal e que poderiam, do mesmo modo, ser conscientes. Em alguns aspectos, a sombra também é constituída de fatores coletivos que se originam de uma fonte exterior à vida pessoal do indivíduo. Então, a sombra individual é composta por todos aqueles conteúdos que não eram adequados ao ego naquele momento em que elas apareceram. Nós costumamos relacionar a sombra ao mal, ao errado, até ao diabo, justamente por causa disso. Por causa que parte desses conteúdos que são relacionados à sombra, eles são conteúdos que são inapropriados para o convívio social atual da nossa cultura, da nossa sociedade. Então eles são reprimidos para a sombra. Entendo que essa repressão para a sombra desses conteúdos, ela é natural, ela é necessária para que você possa ter um convívio em sociedade de forma harmoniosa e que você possa se encaixar no meio em que você está no momento. Essa repressão são conteúdos que a personalidade ainda não tinha as ferramentas ou o aporte afetivo para lidar naquele momento. Então elas são reprimidas para a sombra, para que no futuro, com o trabalho da sombra, você consiga trabalhar esses conteúdos que ficaram inconscientes de forma saudável e de forma segura. Então veja que a sombra a gente também reprime sonhos, reprime dons, talentos que não eram aceitos naquele meio social que a gente estava inserido no momento, e que com o retorno a esse arquétipo a gente pode recolher esses dons, recolher esses talentos, recolher toda essa energia psíquica que foi condensada ali, dar vazão àquele conteúdo de forma segura, harmoniosa e que não cause danos aos outros nem a si mesmo. Tem um livro que eu aconselho que é muito bom, se chama O Encontro da Sombra, e logo na introdução desse livro diz o seguinte: a sombra é negativa apenas a partir do ponto de vista da consciência. Ela não é, como insistia Freud, totalmente imoral e incompatível com a nossa personalidade consciente. Pelo contrário, ela contém em potencial valores da mais elevada moralidade. Isso é particularmente verdadeiro, diz Frei Ron, quando existe um lado oculto na sombra que a sociedade considera como positivo, ainda que a própria pessoa o veja como inferior. Então vamos imaginar uma criança que cresceu em um lar com um pai violento, sofreu abusos físicos e jurou nunca mais repetir esses abusos depois de adulto. Essa violência ela foi reprimida para a sombra junto com todas as outras características que acompanham a violência, como a agressividade, como o ímpeto. E essas características elas podem fazer falta na vida adulta, por exemplo, no mercado de trabalho, onde você precisa ter uma atitude um pouco mais competitiva, um pouco mais agressiva para você conquistar alguma posição de status elevado ou status financeiro elevado. Você vai precisar dessa agressividade para esportes, se você se interessar por esportes. Você vai precisar ter aquela gana, aquela força de vontade para competir, para conseguir passar, vencer a outra pessoa. Talvez falte a agressividade necessária também para se defender de futuros abusadores na vida adulta. Então veja que esses conteúdos que foram reprimidos para a sombra ainda existem, mas eles vazam, digamos assim, de forma inadequada em alguns comportamentos e normalmente de forma em que a pessoa não percebe que a sombra está se expressando naquele momento. Pode ser que ele tenha criado uma persona tão gentil e tão bondosa e cuidadora, mas quando esse cuidado de fato precisa ser prestado, ele age de forma rude, de forma grosseira, com braveza. O Sanford, também desse livro O Encontro da Sombra, acrescenta sobre essa questão dicotômica da bondade e da agressividade de uma maneira muito interessante. Ele diz o seguinte: os esforços para alcançar a bondade pura resultam numa pose ou numa autoilusão sobre a bondade. Isso desenvolve uma persona, uma máscara de bondade vestida sobre o ego. Pensa assim, essa persona ela só vai alcançar uma atitude de bondade pura se ela negar tudo aquilo que ela considerar mal, errado, agressivo, violento para a sombra. Assim ela vai conseguir expressar aquele ar bondoso, mas ainda assim toda aquela agressividade ainda vai existir. Eu já notei esse tipo de comportamento em cuidadores da saúde, que, por exemplo, te atendem de forma mais doce, mais carinhosa, mas quando fazem o procedimento, fazem de forma rude ou de forma grosseira, ou pior, descontam toda essa agressividade nos colegas de trabalho. Pode ser que as pessoas são gentis assim ao redor de outras pessoas estranhas, nos cultos da igreja, nos encontros sociais de família,
mas quando chega em casa é agressivo contra os membros da família mais próximos, agressivo contra os animais domésticos. Então esses são exemplos de como a sombra se expressa de forma errada, de forma adoecida, digamos assim. Agora, dando esse exemplo da agressividade, se essa sombra ela for reconhecida e trabalhada de forma saudável, ela deixa de fazer parte da sombra e é reintegrada à personalidade. Ela estará lá como sempre esteve, só que agora com a diferença de que você reconhece a agressividade, reconhece quando ela surge, de que forma ela surge, e reconhece se você vai querer usar ou não essa agressividade. Ela não vaza mais. O conteúdo, digamos assim que o conteúdo está bem, como se fosse uma garrafa. Você só vai abrir a tampa quando necessário. E quando você sente essa agressividade, que você já trabalhou, que é uma questão da sua sombra, e decide não usar, é diferente de quando você reprime ela. Porque normalmente a repressão a gente faz de forma inconsciente. A gente reprime porque a gente foi talhado, a gente foi censurado, a gente foi punido por algum tipo de comportamento, atitude, pensamento, sentimento. Só que dessa vez não. Dessa vez você se reconhece, reconhece aquela atitude, mas simplesmente decide não usar. Você vai sentir, óbvio, né, as reações fisiológicas do sentimento e as reações psíquicas também, mas não vai ser refém dessa emoção. A ideia se assemelha a ter uma arma carregada que você obrigatoriamente tem que levar ela para todos os lugares. Quando você tem uma sombra não trabalhada, essa arma está na sua cintura, o cinto está preso no gatilho e qualquer movimento brusco, qualquer movimento errado, você pode dar um tiro no próprio pé. Agora, se sua sombra está trabalhada, aí essa mesma arma carregada e que você tem que levar ela para todos os lugares de forma obrigatória, está num coldre bem seguro, com a trava de segurança ativada, e você tem toda a perícia e toda a técnica e a experiência para manejar essa arma de forma correta. Essa é a diferença entre uma sombra não trabalhada e uma sombra bem trabalhada. E veja também que a sombra, por ela carregar tudo aquilo que foi reprimido e tudo aquilo que foi considerado impróprio para a personalidade no momento, ela carrega com ela também alguns outros arquétipos. Muito especificamente em nossa sociedade, o arquétipo da ânima e do ânimos, que são o lado feminino e masculino no sexo oposto, a ânima nos homens e o ânimos na mulher. Nesse caso, esses arquétipos eles podem ser contaminados, digamos assim, pela sombra, porque a gente vai considerar sempre aquela parte oposta a nós, de forma bem dicotômica mesmo, e ela vai ser carregada de conteúdos que a gente considera negativo. Um exemplo como isso acontece na sociedade é quando o menino começa a ouvir aquelas coisas tipo homem não chora, homem não veste rosa. Se ele tem um físico fraco, vão falar que ele bate que nem uma menina. Não que, obviamente, na nossa sociedade a gente entende, não tem problema nenhum ser comparado a uma mulher, mas toda vez que ele recebe esse tipo de estímulo, é um estímulo com tom pejorativo, é um estímulo com tom de punição, um tom de desprezo, descaso. E a criança começa a internalizar aquelas características que ele considera feminina na sombra. Então, todo esse trabalho de sombra, todo esse trabalho com a ânima, todos esses trabalhos com arquétipos que ele tem na personalidade, podem ser que eles estejam contaminados com essa negatividade. E é muito difícil a gente pegar aquilo que é de negativo em nós, que consideramos negativos, e aceitá-los como parte de nossa personalidade. E agora que a gente conhece o arquétipo da sombra e como ele se manifesta de forma individual, como que a gente reconhece e trabalha esse arquétipo? Jung traz uma coisa que eu achei sensacional no livro Aion, das obras completas dele, que ele fala que uma das maiores dificuldades da sombra é justamente você encarar toda essa questão moral e ética que você tem e que vai confrontar diretamente com a sombra. Ele diz o seguinte: a sombra constitui um problema de ordem moral que desafia a personalidade do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência dessa realidade sem despender energias morais. Mas essa tomada de consciência da sombra trata-se de reconhecer os aspectos obscuros da personalidade,
tais como existem na realidade. Esse ato é a base indispensável para qualquer tipo de autoconhecimento e, por isso, em geral, ele se defronta com considerável resistência. Reconhecer a sombra é reconhecer tudo aquilo que você detesta, tudo aquilo que você acha repulsivo, tudo aquilo que você acha profano, que ele faz parte de você. Entenda que a existência no inconsciente desses conteúdos é diferente da prática e do ato. Você reconhecer e trabalhar eles não significa que você vai praticá-los. São duas coisas completamente diferentes. No exemplo da arma que nós usamos anteriormente, não significa que você vai usar ela na menores das agressões que você sofreu, dos menores das injúrias que você sofrer, e muito menos que você vai ficar atirando em todo mundo. Você vai saber exatamente quando você precisa usar e de qual forma você vai usar ela. No livro A Encontro da Sombra, temos um trecho que exemplifica muito bem e dá exemplos sobre como você consegue encontrar a sua sombra. Diz o seguinte: a psicanalista inglesa Molly Tubbs sugere 6 outras maneiras pelas quais, mesmo sem saber, encontramos a nossa sombra no dia a dia. Nos sentimentos exagerados em relação aos outros. Eu simplesmente não acredito que ela tenha feito isso. Não consigo entender como ela é capaz de usar uma roupa dessas. Na opinião negativa que recebemos daqueles que nos servem de espelhos, já é a 3ª vez que você chega tarde sem avisar. Nas interações em que continuamente exercemos o mesmo efeito perturbador sobre diversas pessoas diferentes. Eu e o Sam achamos que você não está sendo honesto com a gente. Nos nossos atos impulsivos e não intencionais, puxa, desculpe, eu não quis dizer isso. Nas situações em que somos humilhados, estou tão envergonhada com o jeito que ele me trata. Na nossa raiva exagerada em relação aos erros alheios, ela simplesmente não consegue fazer seu trabalho em tempo. Cara, mas ele perdeu totalmente o controle do peso. Em momentos como esses, quando somos dominados por fortes sentimentos de vergonha ou raiva, ou quando descobrimos que nosso comportamento é inaceitável, é a sombra que está irrompendo de modo inesperado. E em geral ela retrocede com igual velocidade, pois encontrar a sombra pode ser uma experiência assustadora e chocante para a nossa autoimagem. Por essa razão, podemos mudar rapidamente para a negação, deixando de prestar atenção a fantasias homicidas, a pensamentos de autoextermínio ou a embaraçosos sentimentos de inveja que revelariam um pouco da nossa própria escuridão. Eu particularmente tive muita dificuldade em aceitar esse fato de que aquilo que eu mais detestava fazia parte de mim, fazia parte da minha sombra. Foi como bater num muro mesmo. Eu cheguei numa dificuldade de entendimento muito grande. Só depois de muito estudo e reflexão que eu consegui passar dessa parte. Isso aconteceu com os movimentos políticos atuais do Brasil, né? Principalmente o movimento bolsonarista. Eu não suportava nem ver o Bolsonaro. Não suportava os discursos políticos, não suportava os ideais. Tudo era contra aquilo que os meus princípios éticos e morais estavam bem consolidados. Então batia muito de frente, aquilo me causava um desconforto, um incômodo absurdo. E eu comecei a me autoanalisar, uma autorreflexão, e fiquei pensando assim, por que eu detesto tanto essa questão? Por que eu não consigo nem mesmo ouvir a voz, não consigo nem mesmo ver os discursos, não consigo, sabe? Eu tinha muita dificuldade. Então eu comecei a estudar, comecei a trabalhar essa questão da minha sombra. Depois de muita meditação, de autoconhecimento, depois de muita prática de imaginação ativa, foi que eu consegui encontrar o porquê. Eu percebi que qualquer um poderia estar no lugar dele. Qualquer pessoa poderia estar numa posição de poder em que você simplesmente impõe a sua realidade no outro. Que você impõe aquilo que você considera certo ou aquilo que você considera melhor para si mesmo e usa todo um meio para alcançar esses objetivos. Eu poderia estar ali, só que eu escolhi não estar. Então, é a mesma questão da arma. Você a tem, mas você pode escolher não usar. É diferente de você a ter carregada na cintura e dar um tiro no próprio pé em qualquer movimento. Então, esse conhecimento trouxe essa luz à consciência desse conteúdo da sombra, e quando trouxe essa nova compreensão, eu fico muito menos incomodado, diminuiu drasticamente o mal-estar que eu sentia ao trabalhar com essas questões políticas.
Então hoje eu consigo ver discurso, hoje eu vejo as ideias, hoje eu leio os twitters, hoje eu vejo toda essa questão para eu ter uma capacidade crítica, né? E isso eu falo para os dois lados, gente, tá? Não é só do bolsonarista, não. Qualquer lado fanático, qualquer lado que alcança um extremo, ele me causa desconforto e eu preciso ir lá e entender por que esse desconforto é causado para poder lidar, para poder trabalhar essas situações. Então essa característica da minha sombra foi muito difícil de lidar, foi muito difícil de aceitar, mas depois de aceita, depois de trabalhada, nossa, é um alívio absurdo. Tipo assim, ainda me incomoda, mas são situações que são bem menos carregadas de emoções. Então, com tudo isso em mente, como é que a gente trabalha de fato a sombra? Jung diz o seguinte: se formos capazes de ver a nossa própria sombra e suportá-la, sabendo que existe, só teremos resolvido uma pequena parte do problema. Teremos pelo menos trazido à tona o inconsciente pessoal. A sombra, porém, é uma parte viva da personalidade e por isso quer comparecer de alguma forma. Não é possível anulá-la argumentando ou torná-la inofensiva através da racionalização. Percebê-la é a primeira parte, mas ela funciona literalmente como uma sombra. Quando você projeta a luz, ela se esconde, ela desaparece. Então só é possível perceber a sombra através de reflexos e de projeções, como num espelho. A gente consegue ver uma sombra através do espelho, mas se a gente colocar uma luz nessa sombra, ela desaparece. Foi a mesma questão, toda aquela coisa da minha ética, da minha moral, ela foi confrontada justamente porque eu projetei a minha sombra no Bolsonaro e no movimento bolsonarista. E aí, quando eu percebi aquilo, que ela foi trabalhada e agora ela está mais suave. Essa questão de quando você projeta uma luz na sombra e ela desaparece, é porque o Jung frisa em seus livros que o inconsciente é inconsciente. Quando você traz conteúdos do inconsciente para a consciência, aquele conteúdo deixa de ser inconsciente. Ele não faz parte mais do inconsciente. Por isso que ele fala que o inconsciente ele não pode ser percebido de forma direta. E você percebe ele através das projeções, você percebe ele através dos símbolos, da arte, dos sonhos, em representações oníricas. Então, quando conseguimos de fato acessar um conteúdo da sombra e trazê-lo à consciência, ele já não é mais um conteúdo da sombra, ele já pode ser trabalhado de forma consciente. Ainda no livro Ao Encontro da Sombra, Ken Wilber traz que, logo, se você quiser saber com exatidão como a sua sombra vê o mundo, basta que você, a título de experiência pessoal, assuma exatamente o oposto daquilo que deseja, gosta, sente, quer, pretende ou acredita no nível consciente. Através da experiência, você poderá conscientemente fazer contato com os seus opostos, expressá-los, trabalhá-los e, em última análise, retomá-los. Pois, afinal de contas, ou você assume seus opostos ou eles assumirão você. A sombra sempre tem a última palavra. E ele continua: mas atenção, trabalhar os opostos, estar consciente da sombra e eventualmente retomá-la, não implica necessariamente uma ação sobre eles. Parece que quase todos nós sentimos a maior relutância em confrontar os nossos opostos por medo de sermos subjugados por eles. No entanto, as coisas se passam exatamente do modo inverso. Só acabamos por seguir os ditames da sombra contra a nossa vontade quando a nossa sombra é inconsciente. Voltamos ao exemplo da criança que foi criada com pais violentos. Ele não precisa, para trabalhar essa violência na sombra, praticar a violência. Na psicologia analítica, por exemplo, o terapeuta vai guiar esse sujeito a encontrar essa característica na sombra e lhe apresentar ferramentas para que ele consiga trabalhar de forma saudável, de forma harmoniosa e de forma que não cause danos aos outros nem a si mesmo. Algumas maneiras do setting terapêutico para trabalhar a sombra: temos a meditação, temos a arte-terapia, que na minha opinião é fantástico para trabalhar conteúdos da sombra, a própria dialética terapêutica entre o terapeuta e o sujeito, na imaginação guiada, na imaginação ativa, que eu pretendo fazer vídeos sobre essas técnicas no futuro, na transferência, né? A pessoa transfere os conteúdos da sombra para o terapeuta e trabalha esses conteúdos de forma consciente. Sozinho você também é capaz de trabalhar os conteúdos da sombra através do autoconhecimento, reflexões, meditações, imaginação guiada. Mas pense nesse trabalho com a sombra como aprender uma nova habilidade. Você consegue aprender ela sozinha? Sim. Mas seria muito mais fácil se você tivesse alguém para te ensinar a praticar essa habilidade. Você aprenderia mais rápido e cometeria muito menos erros
ao praticar essa técnica. Esse foi um pequeno relance sobre o arquétipo da sombra. Ainda temos muito conteúdo para falar, como a sombra coletiva, a relação de conteúdo de criação da sombra com as dicotomias em que vivemos de certo e errado, bom ou mal, sagrado e profano, além de estudarmos mais a fundo o trabalho com a sombra individual e a forma de integrá-la em nossa consciência. E todos esses assuntos eu vou falar deles nos próximos vídeos. Se vocês animarem, só deixar no comentário aí pedindo um desses assuntos que nós faremos. Desde já agradeço por ter assistido até aqui. Já deixa seu like, deixa aí nos comentários qualquer dúvida, sugestão, crítica ou ideia que surgiu enquanto você assistia esse vídeo. Mais uma vez, meu nome é Demetrios Mikulis e nos vemos por aí, nesse mundo que não para de girar, ainda que gire de formas obscuras às vezes. Até a próxima.